Boa noite, meus irmãos. Então, sempre um privilégio estar com os irmãos compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E o tema que eu gostaria de convidar os irmãos a refletir é sobre a necessidade que nós temos de tapar as brechas. No tempo antigo, as cidades elas eram construídas com um objetivo defensivo, proteger quando os exércitos inimigos chegavam para cercar as cidades. As pessoas se refugiavam nas cidades através das suas muralhas, né? Então, toda a cidade se fechava e se protegia pelas grandes muralhas que eram construídas em torno da cidade. E quando se sabia que o exército inimigo estava chegando, a preocupação era de reparar as brechas, os buracos, as falhas que porventura existissem no sistema de defesa daquela cidade. E nós sabemos que vivemos dias difíceis, dias de batalha, dias em que o inimigo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E é hora de nós, como servos de Deus, inspecionarmos as nossas vidas e procurarmos tapar as brechas que porventura existem. Está havendo uma onda de protestos e de violência no mundo, né, sob uma bandeira de antirracismo, né, que por mais que seja legítima, ela perde a sua legitimidade quando se torna protesto contra Deus ou contra as autoridades, ou até mesmo machucando ou levando mais violência às pessoas. E um dos banners que eu vi dos protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos me chocou muito no coração. Eu botei a foto dele aqui, foi compartilhada por uma irmã da minha igreja lá da Namíbia. E ela colocou um texto de oração pedindo que Deus tivesse misericórdia da nossa geração. Ela compartilhou essa foto comigo, eu botei no canto da tela, né, das pessoas alegres protestando e dizendo going to hell, quer dizer, indo para o inferno, e alegre ou orgulhoso, né, indo com orgulho para o inferno. É isso que a pessoa está querendo dizer. Isso dói muito, machuca o coração. Saber que a cidade está sendo cercada pelo inimigo, a cidade está sendo destruída e tem pessoas nada fazendo e comemorando que a cidade está sendo destruída. Então, quero meditar com os irmãos em Ezequiel, capítulo 22, versículo 24 a 30, Gênesis 18, textos de 23 a 26, versículo 32, e por último, 1 Pedro 5, de 6 a 8. São textos que por si só já falam por si mesmos, né? Mas eu quero tecer alguns pequenos comentários sobre eles. Em Ezequiel 22, né, o título da nossa meditação é Tapando as Brechas. Ezequiel 22, Deus fala para o profeta Ezequiel, né, que estava entre os cativos lá na Babilônia, profetizando sobre a queda iminente de Jerusalém nas mãos do rei Nabucodonosor. E ele está lá profetizando para aqueles que tinham sido levados na primeira leva de cativeiro. E Deus fala para ele: filho do homem, diz-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração, conluio, né, complô dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Então está profetizando, né? Deus está falando para Ezequiel o estado calamitoso que se encontrava o povo de Israel, né, ante o ataque babilônico, a depravação moral que se encontrava, né? Falando, inclusive, que os profetas estavam se rebelando contra Deus, profetizando, devorando almas, ao dizer que Deus daria uma vitória e não havia necessidade de arrependimento e de conversão. No versículo 26, os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano, não fazem diferença. Nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados esconde seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus princípios no meio dela, os seus príncipes no meio dela, né? Então os líderes,
Primeiro ele fala da falência dos profetas, depois ele fala da falência dos sacerdotes, e agora ele fala da nobreza do rei e dos seus príncipes. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramar o sangue, para destruir as almas, para seguirem a avareza. Os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade, predizendo-lhes mentira, e dizendo, assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ou seja, profetizando mentira, usando o nome de Deus para pregar coisas que Deus não tinha falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, andam roubando, fazem violência ao aflito, ao necessitado, ao estrangeiro, oprimem sem razão. Mas a pior constatação vem no versículo 30. E busquei, dentre eles, um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Meus irmãos, da população de Jerusalém, que era, com certeza, né, próximo até de 1 milhão, né, uma população grande, Deus não achou sequer um homem que estivesse tapando o muro. Lá Jeremias estava pregando, né, e ninguém se convertia. Gênesis 18, a gente lembra de Abraão sendo visitado por aqueles 3 anjos, né, dois partem para Sodomas e um fica, que era o anjo do Senhor, né, os teólogos falam que é uma aparição pré-encarnada de Jesus, né, porque é o anjo do Senhor que Abraão, ao se dirigir, né, o chama de Senhor, o adora, né? Então, os teólogos enxergam nessa aparição do anjo do Senhor nada mais do que Jesus antes da encarnação, né, em Belém. Mas Abraão começa a orar a Deus por Sodoma, certamente pensando no seu sobrinho Ló, que havia escolhido morar na cidade, no conforto e na comodidade de Sodoma. E Abraão chega-se a Deus e diz, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Ou seja, Abraão está conjecturando, poxa, será que se Deus achar 50 lá, né? 50 deve ter, né? E aí Deus responde, logo após ele fala, longe de ti que te faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade pouparei todo o lugar por amor deles. Depois, Abraão, eu não vou ler todos os versículos, ele começa a achar que 50, pela depravação que ele sabia que deveria estar presente em Sodoma, 50 era muita coisa. E aí ele começa a diminuir o número, né? E aí ele baixa para, né, 45, tira 5, depois ele tira 10, depois tira 10, e no final, no versículo 32, ele só fica com 10. Ele pensa assim, bem, tem Ló, tem a família de Ló, tem os genros de Ló, né? Deve ter, 10 deve ter. E ele se dá por satisfeito, ele fala, ora, não se ira o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e Deus lhe garante, não a destruirei por amor dos 10. E a gente sabe a história, como que acontece, né? Deus destruiu Sodoma, porque apenas Ló e as suas 2 filhas se salvam, né? E pela graça de Deus, porque os 2 anjos puxam, né? Porque os genros começam a caçoar, não acreditam e não se negam a abandonar Sodoma, né? E diz que Deus, sendo misericordioso, puxa, arranca Ló de lá com as suas 2 filhas e a sua esposa. E a sua esposa não é salva porque olha para trás e é convertida numa estátua de sal. 1 Pedro, capítulo 5, o apóstolo Pedro fala, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Falar de brecha, de defesa, de preocupação com o nosso caminhar, com o nosso testemunho, é uma pergunta que já é notável nos meios evangélicos. Você dá brecha? Né?
que vem a ser uma brecha. A brecha é qualquer espaço que a gente deixe sem preencher com Deus na nossa vida e que serve de oportunidade para que o maligno use e destrua a nossa vida. Né? Eu lembro de quando era criança que cantava um corinho muito legal, falando toque, 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 alguém me bate a porta, e começava falando que era o mal, querendo só um lugarzinho. Né? E Jesus não, Jesus queria a casa toda. E com um lugarzinho, com uma brecha, a cidade pode ser... Quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, né, bastou, após quase o seu ano de cerco, né, ele rompeu o muro, conseguiu entrar, e o rei tentou fugir por um outro lado, mas acabou sendo pego em Jericó, o rei Sedequias. Nós vivemos uma plena batalha espiritual, meus irmãos, mas a gente vive hoje um cristianismo que muitas vezes se ampara só no gogó, na garganta. Eu declaro isso, eu declaro aquilo, eu declaro vitória e pronto. Vitória está ganha. Em batalha espiritual não se ganha no grito, irmãos. Seria muito fácil eu falar, eu declaro agora que a cidade do Rio de Janeiro está liberada do coronavírus. Mas a batalha espiritual, ela tem luta. E a luta começa dentro de nós. E muitas das vezes os nossos esforços estão como ficar querendo encher d'água uma bacia usando as nossas mãos, que a água escorre por dentro dos dedos. Eu lembro que quando eu era pequeno, morava num condomínio, ali em Turiaçu, na beira do Morro Faz Quem Quer, e ali vivia faltando água. E quando faltava água, às vezes a gente tinha que pegar, eu ia lá na cisterna, eu e meu irmão, a gente, né, braço forte ali, para carregar água para os meus pais, poder ter água em casa. Mas um belo dia, eu descobri que eu estava carregando água no balde furado. E foi engraçado, porque eu saí com o balde cheio e quando eu cheguei em casa, né, tinha molhado o corredor todo, molhado o elevador, molhado a escada, porque o balde estava furado. E às vezes a gente está na vida espiritual peleando, mas com balde furado, ou muro com brecha. E muro com brecha é cidade sem defesa, e a cidade está situada. Irmãos, vejam a situação de Ló e Abraão. Ló, né, acabou indo para Sodoma por escolha. Se a gente abrir aqui Gênesis 13, eu vou tentar mostrar para os irmãos aqui, vamos ver se vai dar para ver, para os irmãos acompanhar. Eu quero destacar apenas alguns versículos aqui. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e de Ló, né? E Abrão falou para ele, olha, Ló, não haja contenda entre mim, versículo 8 de Gênesis 13, não está a terra toda diante de ti? Pois, a parte de mim. Se escolher a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a direita. E Ló levantou seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, diz que era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. E Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra mais difícil, na terra de Canaã. Ló habitou nas cidades de Campina. Armou as suas tendas até Sodoma. E aí no versículo 13 fala, ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Qualquer semelhança com a nossa cidade do Rio de Janeiro, com o nosso bairro, com as pessoas que nos cercam, não é mera coincidência, porque a corrupção do pecado é universal. E quando nós confrontamos a justiça divina com a injustiça humana, é terrível, é sem comparação. Porque a justiça de Deus é perfeita e não falha, e nós, humanos, somos muito falhos. Nós somos muito bons para julgar os outros. Mas quando se trata dos nossos próprios erros, quando se trata de falar das nossas próprias falhas, a gente fica botando panos quentes, né? E aí nós estamos cheios de gente querendo protestar, cheio de gente querendo acusar A ou B ou responsabilizar A ou B por problemas que muitas das vezes são culpa nossas mesmo. Mas para Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Né? É o feirante que vai vender, né, e quer botar 1 quilo. A gente queria que o quilo fosse caprichado, né? E que bota aquele quilo que na realidade tem 800 gramas na sua balança. Deus é longânimo, irmãos. Deus é paciente. Só que a paciência de Deus tem limite. Interessante, em Gênesis 15, 13 a 16, logo depois que Ló parte para Sodoma e Abrão fica em Canaã,
né, que Deus promete que iria dar a terra para Abraão. Mas ele fala que isso não seria de imediato, haveria um longo caminho. A gente não existe dia fácil para o servo de Deus, não existe conquistas instantâneas. Né? E ele fala: olha, a terra, saibas que antes será peregrino a tua terra, em terra que não é sua. Servi-lo-ás e afligiu-á 400 anos. Nós vivemos numa terra aqui que não é nossa. Também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Meus irmãos, isso é muito profundo quando a gente pensa na medida dos amorreus. Ou seja, eram povos pagãos, povos bárbaros, queimadores de criança, só que sacrificavam recém-nascidos a Moloque, só que ainda não era o tempo, na época de Abraão, de Deus dar essa terra para eles, porque ainda Deus ainda estava dando tempo para eles se converterem, mas Deus já sabia, na sua presciência, na sua soberania, que em 400 anos eles não se converteriam, e aí chegaria o momento de que Deus usaria Israel para conquistar e fazer uma conquista de que banisse a idolatria daquela terra. A grande verdade, irmãos, que o justo ele faz diferença. Se Cristo não tivesse nascido, onde estaríamos nós? Existe um livro muito interessante que eu já li, acho, que fala: e se Cristo não tivesse nascido? Ele fala da influência do cristianismo no mundo, das universidades, né, do papel social da mulher, da importância que se dá para as crianças. Tudo isso veio através da pregação do exemplo e do cristianismo. E aí a gente fica perguntando: e se eu não existisse? E se você não existisse? Se você não tivesse nascido? Como seria o mundo? Com certeza, à medida que somos servos de Deus, a nossa vida faz a diferença. O pecado faz diferença? Faz, porque traz consequências. Deus é amor. E Deus concede ao homem liberdade. Liberdade de escolha. Muitas das vezes essa liberdade ela não vem com responsabilidade. O homem acaba escolhendo caminhos errados. O homem escolhe se rebeltar contra Deus. Se rebelar, você é livre. Mas você sempre estará sendo levado a sofrer ou ter prazer nas consequências das suas escolhas. Tal como Ló e Abraão. Saiba que o sangue dos inocentes que são derramados clamam a Deus por justiça. Uma das coisas que choca, eu sempre falo, os irmãos já devem ter me ouvido falar várias vezes isso. Em Gênesis capítulo 4, versículo 10, quando logo depois da desobediência de Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso. Logo depois veio o primeiro homicídio pela inveja de Caim, que matou o seu irmão Abel. E ao ser questionado por Deus, ele fala assim: e sou eu o guardador do meu irmão? Né? Onde está teu Abel, irmão? Ele disse: não sei. E aí disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desta terra. Então o sangue derramado inocentemente clama a Deus por justiça. Eu lembro que antes, no carnaval, tinha até a representação de coreto, né, de pessoas fantasiadas de coronavírus. Pessoas ilustrando o diabo derrotando Jesus em plena Sapucaí, em plena passarela do samba em São Paulo. Nós vivemos uma exponencial do pecado, e esse pecado fica arrastando a humanidade para longe de Deus. Eu fico pensando que às vezes Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden como um ato de graça, de misericórdia, porque a santidade de Deus fulminaria a presença de Adão e Eva em pecado. Nós não temos padrão para estar em carne, em pele e osso na presença de Deus, com esse corpo corruptível, com essa carne mortal. E a morte que Deus nos oferece é para dar fim a uma vida de pecado, para nos dar um novo corpo,
uma nova vida, um novo nascimento, para que a gente, de fato, supere o pecado e a natureza corrompida do ser humano. Um dos trechos que chama a atenção, logo depois do primeiro homicídio, é como o pecado vai se degringolando. Né? Lameque, não satisfeito em matar um só, mata duas pessoas. Um homem por lhe ferir e outro por lhe pisar. Em Gênesis 6, nós vemos Deus constatando que a humanidade tinha chegado no fundo do poço. Olha só Gênesis 6, 5, 8. Viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E a gente fala, poxa, mas Deus se arrepende? Aí estamos tendo uma teofania, nós estamos tendo uma... Deus não tem mão, não tem braço, Deus é espírito, mas nós estamos usando uma linguagem humana para que o homem consiga entender aquilo que se passa no coração de Deus. E, na realidade, o que nós estamos vendo aqui em Gênesis 6 é uma mudança no relacionamento de Deus com o homem, e que não apenas amor e graça, mas vem juízo. Então, quando diz que Deus se arrependeu, ele decide parar com a sua graça, com a sua paciência e usar de seu juízo. E aí ele chega à conclusão: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E graças a Deus, né, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essa é a diferença que o servo de Deus faz. Noé achou, Deus achou um homem. Lá em Jerusalém, Deus não tinha achado ninguém no tempo de Ezequiel, mas que aqui no Rio de Janeiro, Deus, aqui na Urca, Deus acha cada um de nós. Porque Jesus, ele faz a diferença na nossa vida. É com Jesus que nós aprendemos a vencer a autossuficiência, a soberba humana, e ela dá lugar ao arrependimento, à conversão. Assim como Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto, foi imolado, assim também nós podemos nos render aos pés de Deus e nos apropriar do sangue derramado, do sacrifício de Cristo na cruz. Deus proviu para si o Cordeiro do holocausto, aquele que tomou o meu e o seu lugar. E assim nós podemos ter humildade, né, ao enfrentar a batalha espiritual, né, lançando, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, confessando os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos menos de nós e mais de Deus. É necessário que ele cresça e eu diminua. Foi o que João Batista falou ao ser interpelado sobre Jesus. Nós precisamos do autoesvaziamento. Tal como Jesus, né, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O pastor Maurício esteve falando sobre essa passagem, é um texto que eu gosto muito, né, chamada quinose, o autoesvaziamento de Jesus. Jesus deu um exemplo de se confinar a um corpo humano fraco, mas sem pecado, para nos dar o exemplo de humildade, de autoesvaziamento que nós devemos ter. Porque Deus é a nossa melhor proteção. Nós não temos que sair por aí declarando coisas ou expulsando A ou B. Nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Né? O próprio arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo pelo corpo de Moisés, uma passagem citada de um apócrifo da Ascensão de um livro judaico apócrifo, mas é citado pelo apóstolo Judas na sua Epístola Universal, mas ele usa isso para dizer que o arcanjo Miguel ele não ousou dizer juízo contra o diabo, mas só apenas falou: o Senhor te repreenda. Ele não falou: eu te repreendo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Ele disse: o Senhor te repreenda. Né? E seja essa a nossa... que Jesus possa fazer a diferença. Eu me lembro da praga dos primogênitos lá em Israel, lá no Egito, quando Israel foi libertado do Egito. Deus sabia quem era egípcio e quem era israelita, mas ele não fez distinção entre egípcios e israelitas pura e simplesmente. A diferença toda foi no sangue do cordeiro, foi colocado nos umbrais das portas. E aí eu me arrisco a dizer, irmãos, aí sou eu que estou falando, que se teve algum egípcio esperto que diz que o homem Moisés, naquela época, era admirado e temido pelos egípcios,
enquanto o coração de Faraó vivia endurecido, é que teve algum egípcio que ouviu Moisés dando as instruções para o povo e resolveu passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o anjo também passou. Essa foi a grande separação dos israelitas e dos egípcios. Meu irmão, eu gostaria de te desafiar. Né? Nós vemos na sociedade de Israel, lá em Jerusalém, né, várias classes sociais que estavam conspirando contra Deus. O sacerdote era aquele que Deus chamou para representar o povo diante de Deus. O papel do sacerdócio é de intercessão, de imolar, né, de entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, pegar o sangue do holocausto e colocar na ponta do propiciatório, na arca, uma vez por ano. O sacerdote estava corrompido. O profeta representava Deus perante o povo. Só que os profetas em Jerusalém estavam corrompidos. Não estavam falando, não estava representando Deus coisa nenhuma. Estava falando de si mesmo. Os príncipes só estavam pensando no seu conforto, na sua riqueza, em oprimir. E aí eu falo do papel nosso de servo, de construtor, de carregador de pedra, de carregador de mesa, de carregador de cadeira. Foi o papel que Deus que inspirou Neemias a chamar cada um do povo a construir a sua parte no muro. Irmãos, Neemias estava no conforto da corte persa, como copeiro, uma vida, uma posição oficial na corte persa. E quando ouviu do seu irmão Anani que Jerusalém estava ruína, com os muros derribados, ele chorou, ele jejuou, ele clamou ao Senhor. E Deus inspirou Neemias a ir lá e pedir ao rei para que ele fosse ser nomeado governador lá em Jerusalém. E ao chegar lá, ele desafiou o povo a reconstruir o muro. Sabe como ele desafiou? Ele falou, ó, cada um vai construir na sua frente. E cada família passou a construir um pedaço. Mas interessante, a gente vê aqui em Neemias capítulo 3, versículo 5, né, que ele começa a descrever quem que construiu cada lugar, né? A porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá. Emadeiraram, levantaram as suas portas, com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Ao seu lado reparou Merote, filho de Orias, filho de Cós, ao seu lado reparou Mesulão. Cada um foi reparando. Ao seu lado reparou Zadok, ao seu lado repararam os tecoítas. Mas olha só o que diz ali. Porém, os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. Tinha sempre um que era do contra, que não queria construir. Mas mesmo assim, não teve problema, porque o outro, a família, continua lendo, outra família pegou a sua obra e construiu. Então, se você não quiser esse desafio, se você não quiser tapar essa brecha, outra família vai pegar a brecha para tapar. Mas nós vamos levantar esse muro. Nós somos chamados para ser tapadores de brecha, para fazer a diferença. Olha, Abraão fez uma grande diferença na vida de Ló, do seu sobrinho. Gênesis 19, 29, que diz que aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Deus se lembrou de Abraão. Pode achar que aquela oração que Abraão fez, por quantos justos tinha na cidade, se Deus pouparia, se aquilo foi em vão. Não, Deus não poupou a cidade, mas Deus salvou a Ló e ouviu a oração de Abraão. Eu não sei quantas pessoas ele ainda há de salvar no nosso Rio de Janeiro, na nossa cidade, no nosso bairro, mas com todas as almas, qualquer uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E Deus nos chama para sermos intercessores, assim como Abraão intercedeu por Ló, assim como Moisés intercedeu pelo povo, Samuel, Daniel e Jesus intercedeu por nós. Nós devemos lembrar da mulher de Ló, que a destruição ela pode vir a qualquer momento. Nós não podemos olhar para trás. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Essa é uma advertência que Jesus deixou e que serve muito para nós hoje em dia. Não dê brecha, meu irmão. Tape a brecha, tape os buracos. Vigia e ora. Vigiai e orai, porque não sabeis quando havereis de entrar em tentação.
Creia no poder da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. E que ele nos avive, a começar em mim, a começar em nós, que essa obra comece pela edificação do muro na nossa frente. Quando a gente olhar do lado, nós vamos ver outras famílias, outras pessoas se juntando. E assim, em 52 dias, Neemias construiu aquele muro. Teve gente que se levantou para falar, Sanbalat e Tobias, para falar que uma raposa ia destruir o muro. Que eles não iam conseguir terminar. Mas eles conseguiram. Independente das críticas, independente das ameaças de morte que Neemias sofreu, porque ele não esmoreceu. Hoje tem se falado muito em resistência. Resistência a governo, resistência política, resistência a A ou a B. Mas Deus nos chama a resistir ao pecado. Resistir ao iníquo, ao espírito do anticristo. Há um tempo atrás, quando se falava muito em Nova Era, né, os congressos da Nova Era oravam pela manifestação do anticristo. E eles já diziam naquela época, né, no final do século XX, que ele já estava entre nós, que era para ele se manifestar. Segundo Tessalonicenses 2, Paulo dá advertência sobre os dias que antecedem a vinda do anticristo. Eu quero destacar, né, que a gente não deve se mover facilmente do nosso entendimento, nem nos perturbar, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, como se de nós se o dia de Cristo já está perto. Ninguém, de maneira, nos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia total e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Tem muita gente achando que já é o fim do mundo, e não é. Assim como nos dias de Paulo, quando ele escreveu a primeira carta aos Colossenses. O anticristo, ele vai vir claramente para se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tem gente que até acha isso aqui uma referência profética à reconstrução do templo lá em Jerusalém. Não sabemos se é um templo figurado ou se é um templo físico, não sabemos, mas fala que o anticristo há de sentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Já tem vários... Hoje o pastor Maurício estava lembrando, né, que nós temos até aqui no Brasil um cara que se intitula em Cristo, né, querendo dizer como Cristo, se apresentando, é um falso profeta. Não vos lembrais de que estas coisas eu vos dizia quando eu estava convosco, e agora vós sabeis que o que tem, para que esse tempo seja manifestado. Então vai haver o tempo para a manifestação completa do anticristo. Porque já o mistério da injustiça opera, já desde aquele momento. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, o mistério da injustiça já opera no nosso meio. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Irmãos, eu não quero ter a pretensão de dizer quem é esse que resiste até que do meio seja tirado. Mas muitos apontam como sendo a Igreja de Cristo, ou como sendo o Espírito Santo de Cristo atuando em nós. Resiste ao mistério da injustiça aqui entre nós. Quando será do meio tirado, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Estejamos preparados para resistir ao iníquo. Né? Porque até o dia que Deus queira nos tirar dessa terra. E aí sim, o anticristo vai poder assumir poder completo. Mas enquanto a igreja estiver aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos tapando as brechas, ainda que a impressão que a gente tenha é que a gente está carregando água num balde furado. Eu pergunto, né, se Abraão achou que pelo menos 10 justos tinha em Sodoma. Aí eu pergunto, quantos justos nós temos no Rio de Janeiro? Na expressão plena da palavra, não temos nenhum, porque todos nós somos pecadores, mas justificados pela graça. Eu creio que eu sou um justo justificado pela graça e estou cercado de irmãos aqui online que foram justificados pela graça do Senhor Jesus. Enquanto aqui estivermos, estaremos tapando as brechas, né, para que o inimigo não tenha poder completo sobre esta cidade, sobre o nosso bairro e sobre a nossa nação. Que Deus assim nos abençoe e nos mantenha firme, tapando brechas na luta, porque a vitória é nossa até aquele dia que Ele há de chamar-nos à sua presença. Que Deus nos abençoe.